Boa noite. Estamos aí na última semana, né, da Copa de 2026. Domingo tem a final e já está definido que a final vai ser de Espanha e Argentina. Mas, cara, o que isso tem a ver com 57 em 7? O que isso tem a ver com a nossa quarta-feira de estilo de vida? Nós vamos ter que falar de novo do Messi, né? E vale a pena, porque são lições. Futebol conecta, né? Futebol conecta, todo mundo entende, mesmo que não seja, né? Todo mundo é metido a técnico, mas é uma linguagem. Futebol no Brasil é uma forma de se comunicar. Então, aproveitar esses episódios positivos, principalmente, e vocês vão ver que eu comentei aqui nas nossas lives, principalmente na live de estilo de vida, que eu comentei os casos das duas vitórias que se destacaram muito da Argentina, que foi de virada, e no finalzinho do segundo tempo, né? Cabo Verde e agora Inglaterra. E nós estamos falando de liderança, e não tem jeito de não falar do Messi. Se no jogo do Cabo Verde a insatisfação do Messi era expressa no seu olhar, era expressa na sua atitude em campo, né? Era expressa em foco em ganhar, e ele foi o líder que contagiou, que chamou para si a responsabilidade para virar o jogo. Aqui no jogo da Inglaterra, isso foi muito mais forte. Primeiro, pelo peso da Inglaterra, né? Segundo, pode não ter muita importância, mas quem viveu, né, o conflito da Guerra das Malvinas, existe essa, né, ficou marcado na alma argentina o conflito com a Inglaterra. Então, essa vitória, ela transcende a Copa, ela resgata a alma do povo argentino. Eu não estou querendo divagar muito, não. Eu quero falar do Messi, tá? Mas eu estou falando da amplitude, do contexto. Então, quando a gente coloca tudo isso dentro dessa realidade, você vai ver de novo que a característica, então, da Argentina é um time que joga para o Messi jogar. E agora, não é só o Messi que faz gol, ele está assumindo todas as lideranças e etc. dos recordes da Copa, mas das Copas, né? Mas ele cada vez mais tem exercido essa liderança de forma fluida. Então, hoje, ele não foi ele nem precisou expressar a insatisfação. O time dele já confia nele o suficiente para falar, cara, viramos Cabo Verde, vamos virar de novo. Né? Isso aí vê, nos minutinhos finais que eles viram. E a presença dele é contagiante. Então, para encorajar o time, não é com grito, não é com vamos, é indo adiante, indo à frente a cada minuto, correndo a cada minuto, mostrando vida a cada minuto. E isso, então, é o papel do líder. A gente resgata aqui essa história, né? Não é importante. Eu dizia que a Argentina vai ser finalista, que a Argentina vai ser campeão depois que o Brasil não venceu, né? Mas ao dizer isso, o importante não é eu dizer, o importante não é eu acertar. O importante é a gente ver as características. Então a gente vai ter um confronto sensacional de Espanha com a Argentina. A Espanha trazendo inovação futebolística, um novo sistema, um novo processo. E não por acaso a gente fala de processos, que é o processo de domínio
da bola, estratégia. Então eles criaram a estratégia. A gente ganha dominando a bola a maior parte do tempo. Mas ao dominar, para dominar a bola a maior parte do tempo, e daí entram os processos de como eles fazem isso. Né? É com passe lateral, é com avanço, é com volta, é com maior defesa. Daí a estratégia. Então, de um lado, a gente vai encontrar uma Espanha que é inovação futebolística, e do outro lado nós vamos encontrar uma Argentina que está conseguindo seus resultados por uma evidente liderança natural. Lembra que para ter líder tem que ter liderado, né? Se não tem liderado, se o líder é imposto, você tem chefe. Para que haja liderança tem que haver liderado. E tipicamente o que a gente vê no time da Argentina é essa harmonia de que a liderança do Messi se tornou, ou na verdade existe porque o resto do time aceita ele como líder, confia nele como líder e se inspira nele como líder, e daí joga para ele jogar. Então tem um efeito mútuo, né? A liderança alimenta a equipe funcionando bem alimenta o papel do líder. Então essa dinâmica se faz de forma evidente, se faz de forma clara. E esse caso é um caso muito legal. Se a Argentina ganhar a Copa, se ganhar no domingo, eu acho que ainda vou comentar pela última vez esse ano, né, a Copa e o efeito argentino na live da semana que vem. E se a Argentina não ganhar? Se a Argentina não ganhar, a gente vai falar que foi a inovação. Um dos processos que você pode mexer com 5 parafusos lá, com 5 P's, para o crescimento, para aumentar a tua lucratividade e crescer, um dos 5 P's é processos, e um dos processos é inovação. Então, como você faz inovação, como você se abre à inovação, você é pró-inovação, você é resistente à inovação, você é São Tomé, primeiro quer ver para depois fazer, tem diferentes maneiras de fazer, diferentes estratégias, e daí estamos falando então a final da Copa do Mundo. De um lado nós vamos ter inovação com a Espanha, sistema futebolístico. Do outro lado nós vamos ter raça, mas mais do que raça, liderança, uma liderança clara e harmônica. E é essa liderança que fez ou que está fazendo diferença para a Argentina chegar até aqui. Quem sabe a Argentina se tornar uma das 4 campeãs, né, das quadracampeões, das tetracampeões mundiais, né, junto com a Itália, junto com a Alemanha, tem essa chance. Mas é o efeito da liderança. Então, quando eu falo aí com você, feito tudo isso, entendido tudo isso, legal, vamos aplaudir o Messi, etc. Mas e você? Como é que está a tua liderança? Você já fez um diagnóstico da tua liderança? Primeiro passo da liderança está dentro de você, está na tua autoliderança. Dá uma olhadinha. Autoliderança implica em saber o que você quer. Não é ser teimoso, é ter clareza de o que você está buscando. É ter clareza de quais são seus objetivos, ter clareza de quais são seus valores. Porque com a autoliderança, você se organiza. Dificilmente você vai chegar ao sucesso que você sonha se você não se organizar para ele.
tá, né, faz parte, é um componente do sucesso, está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, com as pessoas certas, ok, isso ajuda. Mas se você não estiver pronto, se você não estiver buscando, se você não estiver olhando, você não vai estar lá, só a sorte. Provavelmente é uma chance muito pequena de você alcançar esse sucesso. Então a autoliderança, ela vai muito na direção de o que você está buscando. Você tem claro o que você está buscando? E daí entra uma dimensão importante aqui. Para mim é muito importante, eu tenho certeza que para a maioria de todos nós isso é muito importante, que é conexão com Deus. É bíblico, tá, né? Que se o Senhor não edificar a casa, né, não adianta trabalhar demais, não adianta se esforçar muito. Se não tiver a bênção de Deus, você não vai vencer, tá? E Deus não é abençoador? Deus é abençoador. Mas Deus tem planos, né? Tem projetos. Então o importante é a gente entender isso. Que se a gente ouvir Deus, ouvir a mensagem de Deus, ouvir o chamado de Deus para a tua vida, não é só para servir os outros, não é só para trabalhar na igreja, ou para servir a comunidade, ou para fazer o bem. Deus, você tem um propósito de vida, você tem uma missão, você tem um propósito. E esse propósito, né, eu não vou aqui discorrer sobre teologia, mas esse propósito, se você tiver consciência de que o que Deus tem para nos dar é bom, o que Deus sonha na vida de cada um de nós é muito bom, então o primeiro ponto é confiar em Deus, mas não confiar de uma forma conformista, é confiar sabendo que Ele vai proporcionar o melhor. No tempo dele, do jeito dele, mas Ele vai proporcionar o melhor. Mas tão mais rápido isso acontece, tão mais longe você irá, quanto mais você for capaz de ouvir Deus, de entender o que Deus tem planejado, não é só para a tua vida, é através da sua vida. E ao entender isso, ao atentar nisso, a gente se torna muito mais eficiente, porque daí é remar com vento a favor e não com vento contra. Claro que vai ter dificuldade, claro que não vai ser tudo fácil, claro que não, o fato de você ouvir Deus, as coisas vão se multiplicar e você vai se tornar milionário. Não. Isso quer dizer que você vai poder caminhar com mais firmeza, com mais confiança, com mais direção. Então, se eu puder compartilhar contigo, busque clareza do que você quer. Eu, particularmente, para mim, eu entendo e eu confio em Deus o suficiente, o bastante, para saber que o melhor da minha vida é Deus quem planejou. É muito interessante, nos últimos anos meus não foram fáceis. Prosperei, sim, realizei bastante coisa, mas foram anos que eu tive que enfrentar câncer. Não é fácil, incerteza do futuro, incerteza da vida. O processo, câncer embora não tenha me causado sofrimento, ele de repente está controlado, de repente ele descontrola. Um câncer que estava contido, de repente ele, em janeiro desse ano, ele disparou em mim, aqui, e você que está me vendo. Entramos forte, controlamos ele de novo, e eu vou saber como é que eu realmente estou na minha próxima consulta, daqui 2 ou 3 semanas. Mas seja lá como eu estiver,
essa incerteza, ela acabou me trazendo uma consciência muito maior do dia a dia, do minuto a minuto, de tudo que eu faço, da dependência de Deus. Isso quer dizer que eu não trabalho? Não, eu trabalho, né? Trabalho cedo, meu dia é um dia gostoso, começo cedo com exercício, depois com esporte, né? Faço beach tênis, venho para o escritório, almoço com a minha esposa. Minha vida é gostosa. Eu gosto da vida que eu vivo. Hoje cedo mesmo conversei com a minha filha, no meio da manhã, ela mora na Suécia. Falamos sobre vida, falamos sobre futuro, falamos sobre projeto. É legal, né? Essa semana, meu netinho de 9 anos está participando de um campeonato de tênis em Uberlândia, né? Que legal, que aprendizado bacana, né? Aprender a vencer, a perder, a superar fases, a escolher alternativas. Em suma, a vida é interessante. A vida, os desafios que eu tenho profissionalmente aqui, né, quando eu me desafiei a me reinventar, a trazer todo o meu conhecimento, toda a minha experiência para transformar em produto, para estar aqui disponível para você, né, para poder trabalhar na sua pequena empresa, sua pequena e média empresa, ou sua empresa bem estruturada, já que seja, mas trabalhar como ferramenta de crescimento, saber que eu posso te ajudar. Isso dá um senso de propósito para mim. Né? Quando eu digo não precisava estar fazendo isso, não quero dizer que... Quer dizer que eu poderia simplesmente ter me aposentado e estar administrando o nosso patrimônio e estar vivendo bem. Não, eu me desafiei, eu entendi, conversando com Deus, que sim, que eu deveria estar configurando a minha experiência num formato novo, trazendo o que virou 57 em 7, que está virando outros produtos, né, que são ferramentas para crescimento, aumento da lucratividade, sustentabilidade, crescimento do seu negócio, crescimento da sua empresa, crescimento daquilo que você estiver fazendo. E tem método, tem como fazer. Mas um dos componentes, quando eu falo dos 5 P's, né, são 5 parafusos que a gente vai ajustando. Um dos P's é pessoas, é você começar a se acertar internamente, senso de direção, senso de propósito, o que você valoriza, qual é o estilo de liderança que você tem. Tá? Então, de novo, queremos falar pelo Messi, né? Tem gente que diz que o Messi tem até um grau de autismo, né? Mas a liderança dele é silenciosa, é a liderança de quem faz, é de quem está junto. É um estilo de liderança. Uma das consultorias que eu fiz muito interessantes na minha vida foi para o Grupo Votorantim, foi informatização de fazendas enormes do Grupo Votorantim. No Grupo Votorantim é muito claro, né? A questão de valores e de como eles pensam, como eles funcionam. Então, eu trabalhei principalmente com a terceira geração, mas a segunda geração, que é do Antônio Hermídio de Moraes, José Hermídio de Moraes, era tipicamente a geração que criou uma cultura na Votorantim de fazer junto, de gente que faz, de gente que chama a responsabilidade para si, que pega no cabo da enxada. Tem um pouco a ver com a liderança do Messi. Ele joga junto, joga com o time, está presente de começo ao fim. É um tipo de liderança. Você pegar a liderança do Elon Musk é diferente, é uma liderança de inovação, normalmente todos os produtos do Elon Musk são de inovação. Você pegar a liderança eu vou pôr na mesma categoria, tá? Embora sejam completamente diferentes, a liderança do Trump e do Lula são de comunicação. Então são diferentes estilos de liderança. Mas em todos eles, a liderança requer identidade, inspiração, geração de confiança. E daí, crescimento.
Então é muito importante você trazer aí para si, nesse processo todo, que nós estamos falando, que eu estou usando o futebol como exemplo de liderança, trabalhar na sua liderança. Qual é seu estilo de liderança? Isso aí nas mentorias minhas a gente faz, tá? Eu tenho desenvolvido todo um ferramental para isso. Eu juntei modelos que colocam inteligência e perfis de comportamento, de comunicação e desenha aí 6 tipos de liderança. Mas todo o processo de liderança, você não precisa usar minhas ferramentas para isso. Claro que usá-las vai ser muito bom, mas o primeiro processo é trazer a tua consciência. O que você quer? Para onde você quer ir? O que você quer conquistar? Quais são seus objetivos? Quais são seus sonhos? Quando você olha para o seu negócio, para a sua empresa, o que você sonha que essa empresa vire? O que você quer que essa empresa transborde, plante, deixe de legado, influencie outras pessoas? Se você começar a responder isso e tiver claro quais são seus valores, eu tenho falado muito aqui em 4 valores, tá? Saúde. Por que eu falo tanto de saúde? Porque eu estou tendo que enfrentar questões de saúde para estar vivo. E quero estar cheio de vida. Quero poder compartilhar mais, dar mais, fazer mais. Então, saúde. Mas para todo mundo é saúde, né? Saúde é o primeiro ponto, ou é um dos principais pontos. Saúde. Família. Para mim, família é essencial. Para mim é um valor importante, né? Vocês veem eu falar muito de filho, filha, netos, esposa, 42 anos de casado esse mês, né? Família. Deus. Né? Cara, eu pelo menos não consigo. Eu não consigo, mesmo se eu falo, sou empresário de sucesso, seja lá o que for. Eu não tenho autonomia, eu não consigo viver sem me conectar a Deus. Para mim, eu perco a direção, eu não sei o que fazer. Para mim, tanto mais sucesso eu tenho, quanto mais eu tenho consciência de dependência de Deus. E isso, para mim, é libertador. Isso não é alguma coisa que me limita, muito pelo contrário, isso me amplia. Cara, sim, né? Eu sozinho não sou ninguém, eu mais Deus sou a maioria. Então, ter essa consciência, né? Deus nos chama para fazer parte da glória dele. Né? É muito legal isso. A gente faz parte dos sonhos de Deus. Isso é muito bom. E as coisas de Deus são boas, são para o bem, são multiplicadoras. Então é estar numa corrente do bem, numa corrente que as coisas vão, mesmo com dificuldades. Né? É muito claro isso, que dificuldades fazem parte da vida. Mas são passageiras, elas passam, elas têm propósito e a gente amadurece e cresce. Então, esse ponto, né, os valores. E o quarto valor para sustentação disso é a alimentação adequada. A alimentação adequada faz parte do conjunto, né, de saúde e bem-estar, wellness. Né? Eu estou começando a tratar o termo de wellness empresarial. É olhar essas dimensões todas, ampliando para a empresa. A gente começa com lucro para gerar crescimento, mas depois a gente vai ampliando isso, tá? A saúde, o bem-estar do teu negócio. O teu negócio é um negócio com bom wellness, né? Com bom bem-estar, não só porque ele prospera, não só porque ele está vivo, não só porque ele não está morrendo, né? A gente está aqui, o 57 em 7 é a ignição inicial para que vai dar sustentação a esse crescimento, mas a partir dali você vai poder trabalhar nessas outras áreas. Então, é disso que eu estou falando. Vou aproveitar esse finalzinho de Copa e ver aí a batalha da inovação versus liderança, tá? Os dois são bons. Se os dois vencerem, qualquer um dos dois vai ser bom, que eles trazem essa clareza da importância
dos processos, da importância da transformação. A final vai ser sensacional. Espanha com inovação futebolística, Argentina com a garra e a liderança do Messi aos 39 anos de idade. Nem preciso dizer que saúde e alimentação faz parte de tudo isso, né? Podemos chamar o Messi no futebol quase que o Djoko do tênis, né? Parecido, quase que inclusive com a mesma idade. Então a gente está vendo grandes esportistas hoje mais velhos e podem ser campeões e podem fazer seu papel e podem continuar tendo sucesso. Mas nos dois casos, tanto Djokovic como Messi, nós estamos falando num perfil do século XXI que é do bom moço. É do bom moço. Eles são família, eles são saúde, eles são qualidade de vida. Tá? Eu me identifico com esses valores. Se você se identificar com esses valores, vai ser mais fácil a gente trabalhar nessa direção, porque eu vou ter mais conteúdo a compartilhar e a mostrar para você. Um beijo no coração e nos vemos na próxima live.